Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2026. Como você sabe, nós estamos estudando nesse trimestre sobre salvação e a lição de hoje é a lição de número 6, com o tema O Espírito Santo que regenera e santifica. Nesta lição nós iremos estudar a função ou a ação da terceira pessoa da Trindade na regeneração, mais especificamente na economia da redenção. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, seja então um assinante do ebdenfoco.com. E sendo um assinante do ebdenfoco.com, você tem slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. E mais, esses slides são editáveis. A maioria dos slides que você encontra não são editáveis, o que obriga o professor a fazer outro slide. Aqui você faz apenas as edições que você achar necessário. Então seja um assinante do ebdenfoco.com para você ter acesso a todo esse conteúdo. E o conteúdo da assinatura contém slides de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor. Temos ainda o aplicativo do ebdenfoco.com. Você procura na sua Play Store por EBD em Foco. Instale o aplicativo do EBD em Foco no seu telefone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo ebdenfoco.com na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdenfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em João capítulo 3 e verso 5. Evangelho de João capítulo 3, verso 5, que diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse é um texto muito clássico sobre o novo nascimento, sobre regeneração, que é Jesus falando para Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento. Jesus deixa bem claro para Nicodemos que sem nascer de novo, jamais uma pessoa entrará ou fará parte ou será governado pelos poderes do reino de Deus. O resumo da lição nos diz: a regeneração é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Essa obra da graça se evidencia por uma vida de santificação e obediência à vontade de Deus. Nós iremos ver durante a lição que a regeneração é uma obra interna e silenciosa do Espírito Santo, mas que se caracteriza por evidências externas de vida transformada e vida santificada. O texto bíblico da nossa lição se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 15, mas eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. Nossa introdução. A regeneração é uma das verdades centrais da doutrina da salvação. É aquilo que a gente chama de primeiro evento da redenção, que é o novo nascimento. Ela marca o início da obra redentora de Deus na vida do pecador, por meio do novo nascimento espiritual, de um nascimento que não é segundo a carne, mas é Deus gerando vida espiritual em nós. Essa transformação interior é realizada exclusivamente pelo Espírito Santo e revela a graça divina em ação. Deus agindo através do Espírito Santo em nossas vidas, gerando vida espiritual, sem nós merecermos e sem nós termos a capacidade de gerarmos essa vida. Por isso é uma expressão gloriosa da graça divina em ação. Sem regeneração não há vida cristã autêntica, pois é ela que nos torna novas criaturas em Cristo. A regeneração é a nova vida cristã. Então, por isso que o comentarista realmente tem razão. Sem regeneração não há como alguém dizer que é cristão.
pode até fazer parte de uma comunidade, frequentar alguma comunidade e até exercer algumas funções na igreja. Mas a regeneração, de fato, ela só acontece se for pelo Espírito Santo de Deus. E isso tem evidências. Por mais, como eu falei no início, que alguém possa exercer funções na comunidade, mas evidências são coisas mais acentuadas e mais próprias da regeneração. Nesta lição, vamos estudar como o Espírito Santo atua para dar início à salvação e conduzir-nos a uma nova vida por meio da regeneração. A Bíblia diz que é o Espírito quem convence o homem. A função do Espírito Santo, ou a parte do Espírito Santo na redenção, é a aplicação da salvação na vida do crente. Isso passa pelo convencimento, pelo arrependimento, levando a pessoa a arrependimento, e também pela santificação, pela purificação da pessoa. Então o Espírito Santo tem papel primordial na redenção. Primeiro tópico: o que é a regeneração? Conceito: a regeneração é o novo nascimento. A palavra já é bem clara, né? Regeneração, ou seja, gerar de novo. Gerar, só que nesse caso é gerar outra vida. Gerar uma vida que é diferente da vida que já existe. Trata-se de uma transformação interior que o Espírito Santo realiza no coração do pecador, dando a ele uma nova natureza. Talvez a expressão transformação não seja a mais apropriada, porque a nova vida na regeneração, ela de fato é uma vida implantada, é uma vida colocada, é uma nova vida gerada, não uma transformação. O que culmina numa geração de nova identidade. Não é uma transformação, é a geração de uma nova vida, é uma nova vida passando a existir na realidade daquela pessoa. Não é apenas uma mudança de comportamento, isso é muito importante, mas uma verdadeira obra de Deus dentro da pessoa. É Deus gerando nova vida. É Deus gerando vida de Deus em nós. Por isso que é importante nós lembrarmos que a regeneração não é apenas uma transformação interior, mas ela é a geração de uma nova vida. É algo muito mais profundo do que uma mudança. É, na verdade, uma nova vida de fato gerada. É algo que não existia e agora existe na vida da pessoa. É o começo de uma nova vida com Cristo. Segundo a Bíblia, quem nasce de novo se torna uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17 diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso aqui é um ponto importante, que talvez um dos textos bíblicos que melhor explique as evidências externas do novo nascimento, da regeneração, é 2 Coríntios 5:17. Evangelho de João capítulo 3, do encontro de Jesus com Nicodemos, fala do conceito do novo nascimento, né? É a origem do conceito, a origem da discussão. Mas 2 Coríntios 5:17 explica, porque o que seria esse novo nascimento? E Paulo explica: assim, se alguém nasceu de novo, de fato é uma nova criatura. E como eu sei isso? Eu sei isso porque as coisas velhas já passaram e eis que surgiram coisas novas no comportamento, no modo de pensar, no modo de agir, nos sentimentos, no modo de ver o mundo, no modo de adorar a Deus, no modo de se relacionar com as pessoas. Então, tudo novo se faz quando há a geração de uma nova vida. Essa mudança acontece pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. É importante nós lembrarmos que os elementos que produzem
esta mudança, ou que os agentes que produzem esta mudança é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Tito 3:5 diz: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós vemos João falando que o Espírito Santo é que convence, o Espírito Santo é que leva a pessoa ao arrependimento. Em 1 Pedro 1:23 diz: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, o Espírito Santo é o agente gerador de vida. E a palavra é o meio pelo qual o Espírito age em nossas vidas. A partir do ouvir a palavra de Deus, de conhecermos a verdade, nós somos libertos e em nós é gerado uma nova vida. Por isso a regeneração marca o início da vida cristã e torna possível um viver de acordo com a vontade de Deus. O início real da vida cristã, e isso é importante que o professor inclusive explore isso com seus alunos, o início real da vida cristã é a regeneração. Não é a aceitação quando alguém vai lá na frente e recebe a oração. Mas quer dizer que quando alguém vai lá na frente e recebe a oração, ou recebe a oração em algum momento, em qualquer momento da sua vida para aceitar Jesus, não significa que ele de fato foi regenerado? Eventualmente sim, não significa. Mas eventualmente não, significa. Nós não temos certeza, mas o que nós não podemos é determinar como fato que alguém que recebeu uma oração de conversão de fato se converteu. Essa obra acontece de forma silenciosa e invisível no coração de uma pessoa. E depois é que nós iremos ver os resultados desta ação, a geração dessa nossa vida com suas condutas, com seus comportamentos. Mas não significa que uma pessoa, quando recebe uma oração de conversão, de fato tenha se convertido. É por isso que há tantas pessoas que recebem uma oração de conversão, mas elas se desviam da igreja. Na verdade, não dá nem para dizer que é um desviar-se. Ela simplesmente não permanece porque ela não foi regenerada. Ela não aceitou Jesus de verdade. Ela não se converteu de verdade. Ela apenas recebeu uma oração de conversão, mas que não determina de fato a conversão dela. A conversão dessa pessoa é a partir da ação do Espírito Santo que convence ela do seu pecado, que leva ela ao arrependimento e leva ela a crer no Senhor Jesus. Explicação bíblica. O melhor exemplo para explicar o processo de regeneração está no diálogo entre Jesus e Nicodemos, em João 3, em que o mestre ensina com clareza que é necessário nascer de novo. João 3:3. Isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como eu disse, aqui é a teoria, é a ideia, que nasce a teoria, que é a ideia sendo divulgada, sendo disseminada. Mas de fato, o que fala o que é regeneração está em outros textos. Eu gosto de 2 Coríntios 5:17, eu gosto de Efésios 2:10. Efésios 2:10 diz que somos criação de Deus em Cristo para viver boas obras. Isso é uma evidência real da regeneração, do novo nascimento. Somos criados de novo, uma nova vida foi gerada em nós, e as evidências dessa nova vida é uma vida de obras diferente daquelas com as quais nós vivíamos. Diferente no sentido que são absolutamente opostas. Se as minhas obras anteriores eram obras da carne, agora são obras do Espírito. E para um aprofundamento melhor, o professor pode buscar Gálatas 5, 5:19 em diante até 5:23. Com isso, ele mostrou que ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus sem passar por uma transformação espiritual profunda e radical, que é a geração de uma vida nova, que é algo mais radical do que isso. Por exemplo, uma gravidez. A geração de uma vida dentro do ventre de uma mulher não é algo extraordinário, é algo simplesmente sensacional, é algo magnífico, maravilhoso. Uma nova vida é gerada, é algo que é impossível ser explicado. A ciência tenta explicar isso de forma técnica, mas é algo que vai além da técnica. É algo que não dá para explicar de fato como um ser é gerado de novo ali
É como um outro ser é gerado ali naquele ventre, com todas as características que lhe é peculiar e que se tornará um ser humano consciente, independente, temente a Deus ou não, que se dedicará a servir a Deus ou não, enfim, algo tão extraordinário como é a vida. Nicodemos era um homem religioso, conhecia as Escrituras, mas ainda assim precisava nascer de novo. Isso mostra que regeneração não é questão de tradição e esforço humano ou religioso. Isso mostra que regeneração não é apenas uma aceitação. É algo que só o Espírito Santo pode fazer no interior da pessoa. É nascer do Espírito, como Jesus explicou em João 3, 5 e 6. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne vai se inclinar para as coisas da carne. Ou seja, uma pessoa que não aceitou Jesus, que não foi regenerado, essa pessoa terá uma realidade de vida, nenhuma percepção da existência a partir dos seus desejos, a partir de suas vontades, do seu coração, né, que certamente é caído, né, como diz muito bem a Bíblia, como a Bíblia explica. Mas uma pessoa que é nascido do Espírito, ela se inclina para outras coisas, ela tem outros pensamentos, outros desejos, outros objetivos na sua vida. Essa é a base bíblica para entendermos que a regeneração é mais do que uma mudança externa. É um novo começo dado por Deus. É como reiniciar um computador que estava travado. A regeneração zera o estado anterior e inicia uma nova vida, com outro sistema agora guiado pelo Espírito de Deus. Eu não sei se a expressão iniciar aqui ficou bem empregada, né? Eu não sou especialista em computação, mas dando uma pesquisada, talvez a palavra mais coerente aqui seria a troca de um sistema. Trocar o sistema de um computador por um sistema novo. Um sistema completamente diferente. Seria evoluir de um Windows XP para um Windows 10, um Windows 7, um Windows 10, enfim. Né? É só uma aplicação pitoresca, mas a ideia que o comentarista traz aqui é legal para a gente refletir. O novo nascimento, talvez a palavra reiniciar não seja melhor, mas a troca de um sistema. É um sistema velho por um sistema novo, com características e composições completamente distintas, né? Ou se você preferir, você pode trocar o Windows por o iOS, ou um sistema Android por o iOS, ou por Mac, enfim. É a troca, né? Para quem gosta de computação, talvez vai entender melhor. É a troca de um sistema completamente diferente para um outro sistema que é absolutamente uma nova realidade para aquela máquina. Então a regeneração é mais ou menos isso, né? A troca de um sistema velho, né? Ou pelo menos a geração, a incisão de um sistema novo ali naquela realidade de vida. O fruto do Espírito como evidência da regeneração. Se alguém nasceu de novo, isso precisa ser visível no mundo como tal pessoa vive, no modo como tal pessoa vive. Isso aqui é um negócio interessante, né? Como é sensacional a geração de uma vida no ventre de uma mãe. Mas 9 meses depois, você vê esse fruto. Na verdade, poucas semanas depois você já vê a evidência desse fruto, porque a barriga já começa a crescer, né? E depois o fruto nasce e você vê esse fruto a olhos nus. Então a linguagem aqui se assemelha a essa ideia. Se alguém nasce de novo, isso precisa ser visível, né? Essa nova realidade tem que ser visível. Essa nova vida precisa ser vista. Não tem como você nascer de novo e ninguém saber que você nasceu de novo. A regeneração é uma transformação interior, operada pelo Espírito Santo, mas seus efeitos são externos. Os efeitos são interiores. Quer dizer,
A transformação é interior, mas os efeitos são exteriores. São percebidos no exterior, nas ações, no modo de pensar, de agir, de falar, como se trata um ao outro. Então é importante nós lembrarmos disso. E o professor deve explorar isso com seus alunos para que não haja a confusão que muitos cristãos cometem de dizer que recebeu uma oração de conversão, de aceitação, né? Nem é de conversão, é uma oração de aceitação, e por isso de fato ela já foi regenerada. Não foi. Quantas pessoas que receberam a oração de aceitação, dizendo que aceitou a Jesus, mas elas não mudaram. Não há evidências nenhuma de que elas tenham uma vida interior transformada. Então a regeneração é uma transformação interior operada pelo Espírito Santo, mas seus efeitos aparecem externamente. É de fato como o nascimento de uma criança, é de fato como uma árvore que produz um fruto, não fica oculto só para ela. A regeneração nos traz essa responsabilidade. Então, quando nós falamos de regeneração, de novo nascimento em Cristo Jesus, nós temos que pensar nessa perspectiva de que uma vez que eu nasci de novo, essa nova vida, ela precisa ser evidenciada, ela precisa gerar fruto e apresentar esses frutos para que as pessoas vejam esses frutos e a realidade dessa nova vida. Ah, Mel, que eu não quero falar para ninguém que sou crente. Não faz sentido para os ensinos de Jesus. Jesus diz que nós tínhamos que pregar, nós tínhamos que praticar boas obras, nós tínhamos que ser luz do mundo e sal da terra. Para quê? Para que os ímpios vissem e glorificassem o nosso Pai. Tudo isso não é nada para nós, mas é um meio pelo qual o nome de Deus é glorificado. Então, quando nós somos luz do mundo, sal da terra, quando nós praticamos boas obras, quando nós fazemos coisas que evidenciam o poder de Deus, a santidade de Deus, o caráter de Deus, não é para que nós sejamos aplaudidos, mas é para que pessoas vejam Deus em nós e também temam a Deus. Em Gálatas 5, 22 e 23, o apóstolo Paulo apresenta o fruto do Espírito como resultado da ação do Espírito na vida do crente: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Muitos jovens não querem ser cheios do Espírito Santo porque criou-se aquele estigma de que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa estranha, que dá glória a Deus toda hora, que dá glória a Deus alto no culto, que fala em língua, em rodopia. Isso não significa que uma pessoa cheia do Espírito Santo seja proibido de viver isso. Não estou dizendo que é proibido, mas não é necessariamente evidência. A maior evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é, antes de tudo, santidade, né? Porque se o Espírito é santo, pressupõe que a ação gerada por ele em nós vai resultar em santidade, porque é aquilo que ele é, né? Deus e Yahvé, nós temos o Filho Jesus, são nomes próprios, mas o Espírito Santo não é um nome próprio. Espírito Santo é uma designação daquilo que ele é, um Espírito e Santo. Então, primariamente, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, quando uma pessoa tem os frutos do Espírito Santo, essa pessoa é, antes de mais nada, santa. E tem evidências, né, que a gente chama de virtudes do fruto. É uma pessoa que tem alegria, tem deleite em Deus, é uma pessoa que vive em paz, tem paz na alma, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que tem fé, é uma pessoa mansa. Lembra de Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É uma pessoa benigna, que é boa, que é longânima. É uma pessoa que é temperada, ou seja, que tem domínio próprio. É uma pessoa que ama. Então, assim, quando você fala de alguém cheio do Espírito Santo, não é necessariamente alguém que fala em línguas, alguém que rodopia na igreja, que dá glória a Deus alto. E o jovem precisa entender isso, porque, na verdade, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia do fruto, e o fruto do Espírito são coisas maravilhosas que todo mundo quer ter. Se não quer ter em si mesmo, mas quer que quem esteja do lado tenha. Todo mundo quer viver ao lado de uma pessoa feliz, porque é péssimo viver ao lado de uma pessoa ranzinza, triste. Todo mundo quer viver ao lado de uma pessoa que vive em paz, que não perturba ninguém, que não quer guerra com ninguém.
Todo mundo quer viver ao lado de uma pessoa bondosa. Quem não quer viver ao lado de uma pessoa bondosa? Todo mundo quer viver ao lado de uma pessoa de fé. Quem é que quer viver ao lado de pessoas pessimistas, que desistem, que murmuram, que reclamam? Ninguém quer. Todo mundo quer viver ao lado de uma pessoa mansa, de uma pessoa humilde. Quem é que não quer? A pessoa pode até não querer ser manso, mas quer viver ao lado de uma pessoa mansa. Quem é que quer viver ao lado de uma pessoa iracunda, terrível? Ninguém quer. Todo mundo quer viver ao lado de uma pessoa benigna, cheia de bondade, que está sempre pensando no outro. Todo mundo quer viver ao lado de uma pessoa longânima, que não desiste fácil, que impulsiona os outros, que ajuda os outros a crescer. Todo mundo quer viver ao lado de uma pessoa que tem domínio próprio, que tem controle sobre suas emoções. Todo mundo quer viver ao lado de uma pessoa que ama, que é cheia de amor. Então olha só, se todo mundo quer viver ao lado de pessoas assim, por que que as pessoas não querem ser essa pessoa? Então quando nós falamos que somos cheios do Espírito Santo, nós precisamos pensar nesses aspectos do fruto, e não apenas naqueles aspectos místicos, mas principalmente nesses aspectos do fruto, de uma vida legal, de gente boa, transformada, que é agradável estar ao lado. Essas características não são produzidas pela força da vontade humana, isso é um ponto fundamental, mas são evidências da vida nova gerada pela regeneração. É uma evidência de que o Espírito Santo está operando em sua vida. Isso mostra que a verdadeira experiência com o Espírito Santo não se limita a manifestações externas ou dons espirituais, que eu acabei de falar, mas se revela principalmente por meio do caráter transformado. Não é legal você estar ao lado de uma pessoa que tem um caráter transformado? Pessoa bondosa, uma pessoa cheia de alegria, tem domínio próprio, é longânima, enfim, cheia de paz, cheia de felicidade, de fé, de otimismo, não é verdade? Então é maravilhoso você viver ao lado de pessoas assim. Então é bom também que você se preocupa, o que nós nos preocupemos em ser também essa pessoa. Quem nasceu de novo começa a viver de maneira diferente, demonstrando por meio de atitudes aquilo que Deus operou no coração. Lembra do que o escritor dos Provérbios diz? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque delas procedem as saídas da vida. Lembra do que Jesus disse também? Que do coração procedem todas as coisas. Se um coração mau, vai sair adultério, vai sair arrogância, vai sair cobiça, vai sair homicídio, enfim, vai sair as piores coisas de um coração cheio de maldade. Mas de um coração cheio de Deus vai sair coisas boas. Então olha só o que o comentarista está nos pontuando aqui. Quem nasceu de novo começa a viver de maneira diferente, demonstrando por meio de atitudes aquilo que Deus operou no coração. Então a realidade do coração muda. Uma pessoa cheia de Deus, a realidade do seu coração muda. E se a realidade do seu coração muda, a realidade de seus atos também. Esse é um ponto importante. Por isso que Jesus disse que é do coração que saem todas essas coisas. Ou seja, tudo aquilo que acontece na nossa vida externa nasceu no coração, ou pelo menos foi gerado no coração, encontrou abrigo no nosso coração por um bom tempo. E depois veio a existência. Então, se nós de fato fomos transformados, o nosso coração vai evidenciar uma nova prática na realidade da nossa vida. O fruto do Espírito é uma das formas mais claras de saber se alguém está realmente vivendo a nova vida em Cristo. É uma das formas mais claras de se saber se a pessoa realmente tem nova vida. Se tem nova vida. Inclusive Paulo faz questão de falar do fruto do Espírito em oposição às obras da carne, fazendo essa oposição, nessa comparação. O que é alguém que nasceu de novo, o que é alguém que não nasceu de novo. Alguém que nasceu de novo é alguém que tem domínio próprio, que tem paz, que tem alegria, que é longânimo, que é amoroso, que tem fé. Isso é alguém que nasceu de novo. Alguém que não nasceu de novo é alguém que vive na prostituição, na mentira, no engano, na ira. E enfim, são tantas outras lá que eu nem me lembro de cor aqui. Mas se você pegar o capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso 19, leia que você vai ver a diferença entre quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. E de preferência aplique isso em sua vida.
É como uma árvore frutífera, ninguém vê a raiz, mas os frutos sempre aparecem. Assim também é como o regenerado. Sua transformação interior, mesmo invisível, se revela em um novo estilo de vida. Eu sei que nós lutamos contra o pecado e que nem sempre nós somos as melhores pessoas como deveríamos ser. Mas ignorar que uma pessoa nascida de novo precisa ter evidências de vida transformada já é um negócio grosseiro. E muitas pessoas fazem isso na igreja. Eu conheço e lido com pessoas na igreja que de fato não têm absolutamente nada do Espírito Santo na vida delas. Muito menos vida nova. O máximo que tem é uma graça comum. O máximo que tem aí é a graça comum de Deus preservando essa vida. Mas não tem nada de novo. Então essa pessoa tinha que ter consciência, tinha que fazer aquilo que a gente chama, tomar um chá de simancol e olhar para si mesmo, julgar a si mesmo e perceber que essa vida nova que ela diz que tem, na verdade não é nada novo. Porque tem as mesmas características da vida velha. Então é preciso ter esse discernimento e o professor deve explorar isso com seus alunos. A transformação interior, ela é invisível, mas se revela no estilo de vida de uma pessoa, até mesmo no modo de agir, de falar, de tratar as pessoas, de falar, com educação agora, com amor, com carinho, sem palavrões. Entende? Isso é nova vida. Segundo tópico, a atuação do Espírito Santo na regeneração. Uma obra invisível e poderosa. A regeneração é uma obra que acontece no interior do ser humano, né? Nós acabamos de falar sobre isso. Não é algo que se vê com os olhos, mas os efeitos logo aparecem na vida da pessoa. Acabamos de falar sobre isso. Não tarda. Uma vida transformada, uma vida que foi gerada, uma vida nova que foi gerada no interior de uma pessoa, não tarda em aparecer os seus frutos. Isso é importante, por isso que eu estava falando sobre pessoas que passam algum tempo na igreja e não tem nenhuma evidência. Então, o fruto do novo nascimento não tarda em aparecer. E logo mesmo a pessoa terá evidência. Se não houver essa evidência, porque não houve novo nascimento. Quem realiza essa transformação é o Espírito Santo, que age de forma poderosa no coração do pecador. No coração, olha só. Todas as coisas estão ali centradas no coração. Ele não força ninguém, mas convence, quebranta e transforma. Que, aliás, né, as pessoas dizem, o Espírito Santo, ele não é mal educado. Óbvio que o Espírito Santo não é mal educado. Então, ele não força ninguém. Óbvio que ele não força ninguém. Nunca foi a ação do Espírito Santo forçar. Sempre foi características da ação do Espírito Santo convencer. E a partir e nesse convencimento entra a ideia do quebrantamento. Ele quebranta, amolece o coração como forma de convencimento. E como resultado transforma. Então o Espírito Santo de fato não é deselegante, não é mal educado, ele não chega impondo, mas também não chega implorando, mas ele tem o poder extraordinário de convencer, quebrantar e transformar. Não por acaso Jesus comparou a ação do Espírito Santo ao vento. Não dá para ver de onde vem nem para onde vai, mas os seus efeitos são percebidos. Você se quer ver o vento? Muitas vezes o vento está indo para a direita e de repente ele muda, mas você percebe. Né? Você não consegue compreender, mas você consegue perceber. Assim também é o novo nascido, né? O novo nascimento. A mudança é real e visível com o tempo. Essa obra depende da graça de Deus e do mover do Espírito Santo, que é um ponto importante, né? A obra do novo nascimento, a obra da redenção, ela é absolutamente, completamente algo dependente, absolutamente dependente da graça de Deus. O que não significa que não tenhamos responsabilidade. Nós não temos mérito, mas temos responsabilidade. Se temos consciência de nós mesmos, se temos consciência da existência de Deus, então temos responsabilidade. Como dizem, a salvação é pela graça, mas não é de graça, no sentido de que ela é pela graça, porque eu não consigo
me salvar, não posso me salvar, e não é através do que eu faço que eu sou salvo. Eu sou salvo pelo que outra pessoa fez. Por isso é graça, né? É um presente. Eu sou salvo pelo que Jesus fez, mas não foi de graça, porque se eu não paguei, mas Jesus pagou o preço do próprio sangue. É um milagre silencioso, mas que muda completamente a vida de quem crê. É como a semente que germina debaixo da terra. Inclusive nós vemos aqui uma sequência, né, no nosso slide. A semente plantada e ninguém está vendo, mas ela está progredindo. Muitas vezes, né, e nesse caso os líderes precisam ter muita paciência, tem muita gente que progridem na santificação de forma lenta, né, demorada, mas não significa que ele não seja salvo. Ninguém vê o que está acontecendo, mas de repente ela brota e dá o fruto. O Espírito Santo está trabalhando, né? E como eu disse, às vezes demanda um tempinho, mas às vezes também a gente precisa estar atento, porque se está demorando demais é porque não aconteceu. Assim é a regeneração, uma nova vida começada onde antes havia apenas morte espiritual. Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. É uma nova vida, é uma nova vida, é um novo sistema implantado ali, é algo novo, completamente novo, é uma nova realidade, é uma nova percepção da existência, é uma nova percepção da vida, é uma nova percepção da eternidade, é uma nova percepção do que é casamento, é uma nova percepção do que é trabalho, é uma nova percepção do que é amor, é uma nova percepção do que é justiça. Quando você nasce de novo, a vida tem um outro sentido, uma outra percepção. Então, talvez uma das razões das nossas igrejas serem tão problemáticas é porque a maioria dos crentes que estão lá não nasceram de novo. O Espírito como agente do novo nascimento. Ninguém pode nascer espiritualmente sem a ação direta do Espírito Santo. É ele quem convence o ser humano do pecado, ilumina a mente, transforma o coração e gera a nova vida, né? Na economia da salvação, o Pai idealizou, o Filho executou, morrendo na cruz, e o Espírito aplica essa redenção. É o Espírito Santo quem faz com que as coisas de fato aconteçam e as evidências apareçam. Então o Espírito Santo é agente central na economia da redenção. É ele quem convence o ser humano do pecado, ilumina a mente, transforma o coração e gera uma nova vida. Ninguém jamais será transformado de fato sem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo atua de forma profunda e misteriosa, mas real e eficaz. Ele usa a palavra de Deus para tocar o coração, quebrantar o orgulho e produzir arrependimento. O Espírito Santo é o agente que nos leva a esta transformação, porque ele nos leva a arrependimento e a mudança de mente. A regeneração não acontece por ritual religioso, tradição ou vontade humana, mas pela vontade de Deus e pelo mover do Espírito Santo. Tito 3,5 diz: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do seu Espírito, o agente transformador. Sem o Espírito Santo ninguém pode ser regenerado. É ele quem tira o coração de pedra e dá um coração sensível à voz de Deus. Isso é importante, né? Ezequiel 36, 26, 27 diz: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e observeis. Deus está, através do profeta Ezequiel, mostrando que o novo nascimento é Deus colocando a vida dele em nós. Ele inicia a nova vida e continua agindo para formar o caráter de Cristo em nós. Como eu disse, o Pai idealizou, o Filho executou, mas o Espírito aplica. E a aplicação da redenção, a aplicação da salvação em nós, leva-nos a nos amoldar, a nos assemelhar, a parecer
com Cristo em seu caráter. O Espírito Santo molda o nosso coração com sua palavra e poder, até que sejamos mais parecidos com Cristo. Uma obra exclusiva da graça. A regeneração é o ponto de partida da nova vida com Deus, mas não é resultado de esforço humano. É uma obra totalmente embasada na graça de Deus realizada pelo Espírito Santo. Como eu disse, apesar da salvação ser pela graça, ela não é de graça. Ela custou o sangue de Jesus. E apesar da salvação ser pela graça, não significa que nós não tenhamos responsabilidades. E o fato de termos responsabilidades não significa que temos méritos. A responsabilidade vem pela consciência. Os méritos vêm pela capacidade de gerar salvação. Ninguém tem capacidade de gerar salvação além de Deus em seu Espírito. A Bíblia é clara ao dizer que fomos salvos, não pelas obras de justiça que havemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não é pelo que fazemos, não é pelo que somos, mas é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, pelo seu poder, aplica em nós. É o Espírito quem inicia essa nova vida e continua operando no coração do crente. Somos regenerados por meio da palavra viva e da ação do Espírito Santo. O que é muito importante aqui é o Espírito que inicia essa nova vida e continua operando no coração do crente. Quando nós aceitamos Jesus, a nova vida é gerada e o Espírito Santo passa a existir em nós, e é Ele quem gera toda a bondade, é Ele quem gera o fruto, é Ele quem gera todas as virtudes que nós temos. Essa é a marca da graça. Deus faz por nós o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos e mais ninguém poderia. Por isso, a caminhada cristã não é um fardo, mas uma resposta amorosa àquilo, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, aquilo que Deus já fez em nós por meio do seu Espírito. É como alguém que recebeu um presente valioso sem merecer. Tudo o que essa pessoa pode fazer é cuidar bem desse presente e viver em gratidão. Assim é a nova vida, um presente da graça que recebemos pela fé, ao crermos em Jesus, ao confiarmos nele. Terceiro tópico: o Espírito habita o crente e opera a santificação. A habitação do Espírito. A Bíblia ensina que o corpo do crente é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 9,6 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Olha só que mudança radical. Quando somos regenerados, quando o Espírito Santo vem a nós gerar vida, essa vida que é gerada em nós não é nada mais do que o próprio Espírito habitando em nós. Por isso que nós acabamos de ler agora há pouco atrás em um slide, que ele gera vida e continua preservando essa vida. Por isso que nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Somos casa de Deus, templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo gera a vida e continua preservando essa vida, porque Ele próprio é a vida, é a essência dessa vida em nós. Isso significa que com a regeneração o Espírito Santo passa a viver no interior da pessoa, tornando-se seu consolador, mestre e guia. Irmãos, quando o Espírito Santo governa a sua vida, quando você é governado pelo Espírito Santo, aí você percebe o fruto do Espírito. Aí você percebe a diferença que é quando você é governado pelo Espírito e quando você é governado pela carne. Aliás, é bom que se diga que não há neutralidade. Ou o Espírito Santo habita você, governa você e gera em você o fruto do Espírito, ou a carne governa você, domina você e gera os frutos da carne. O Espírito governando você, habitando você, nos habitando, gerando fruto para a vida eterna, e a carne para a condenação eterna. A presença do Espírito é um selo da salvação e uma garantia de que
pertencemos a Deus. O Espírito Santo é uma garantia de que pertencemos a Deus. E não é uma garantia para o mundo, é uma garantia para o próprio Deus, é uma evidência da presença de Deus. E é justamente essa presença constante que dá início ao processo de santificação. Pois sem o Espírito Santo, ninguém pode viver uma vida separada para Deus. Se você fazer sem o Espírito Santo, o maior dos esforços será apenas legalismo, mas não será santificação. Somente o Espírito Santo pode operar verdadeira santificação, porque só Ele pode operar a pureza em nossas vidas. O processo contínuo da santificação. O processo contínuo da santificação. Santificação é o processo pelo qual o crente vai sendo separado do pecado e se aproximando de Deus. É uma condição espiritual que recebemos com a salvação. Santificação posicional e ao mesmo tempo uma caminhada diária que dura por toda a vida cristã, que é a santificação progressiva, né? A santificação na vida do cristão, ela tem 3 tempos, que é o tempo passado, o presente e o futuro. A santificação no passado é a posicional. Quando você aceita Jesus de fato, hoje, por exemplo, como o ladrão da cruz, ele aceitou Jesus naquele momento ele é santo. Por quê? Porque agora ele está em Cristo. Mas no dia a dia você vive a santificação como algo que vai lhe aperfeiçoando, que vai nos aperfeiçoando. Então essa é a progressiva. Isso é chamado de progressiva, é a santificação progressiva, porque apesar da pessoa ser salva porque ela está em Cristo, mas ela ainda não está aperfeiçoada. E ninguém é santo igual a ninguém. Todos nós, pelo menos no processo, todos nós, uns têm uma santificação mais elevada, outros menores. A única igualdade que temos nesse aspecto é a santificação posicional, porque nós estamos em Cristo, então somos santos porque estamos no santo. Mas no dia a dia, na vida, nem todos na santificação progressiva têm o mesmo índice, né? Tem a mesma desenvoltura, a mesma envergadura espiritual. Mas um dia nós seremos todos santos iguais, que é glorificados em Cristo. O Espírito Santo é quem nos fortalece nessa jornada, ajudando-nos a dizer não à carne e sim à vontade de Deus. Lembre-se do que Paulo diz em Gálatas, né? Tá, inclusive aqui, Gálatas 5, 16 a 25. Esse texto é sensacional para você entender sobre o domínio da carne e o fruto do Espírito, né? O Espírito Santo é quem nos fortalece nessa jornada. Sem o Espírito Santo, nós certamente seremos escravos da carne. É como eu disse, não há neutralidade. Ou você serve o Espírito e o Espírito governa você para uma nova vida, ou você serve a carne e a carne governa você para a destruição da sua alma. Não existe neutralidade. Ele nos convence do pecado, nos direciona à verdade e gera em nós o desejo de agradar a Deus em tudo. Como eu disse, ou o Espírito Santo gera em nós o desejo de agradar a Deus, ou a carne gera em nós o desejo de agradar ao pecado. Não existe neutralidade. Ou você está servindo a Deus ou está servindo ao pecado e, consequentemente, servindo ao diabo. À medida que respondemos à atuação do Espírito, começamos a produzir o seu fruto e a refletir o caráter de Cristo. Que, aliás, é um ponto importante, irmãos. Todo o alvo da obra do Espírito Santo é nos fazer mais parecidos com Cristo. A santificação é o sinal de que a regeneração realmente aconteceu e continua se desenvolvendo. E nós, quanto mais nos santificamos, mais parecidos com Cristo nos tornamos. A santificação como evidência da obra da salvação. A presença do Espírito Santo não é apenas uma promessa espiritual, ela produz resultados visíveis na vida do crente. Basta você comparar as obras da carne com o fruto do Espírito. Um verdadeiro regenerado não vive mais como antes. Ele passa a buscar a santidade, a rejeitar o pecado e a se dedicar com sinceridade a Deus. E não tem texto na Bíblia mais claro para isso do que Gálatas 5, 18 em diante.
Basta você ler Gálatas 5, 18 em diante até o 25, você vai entender essa dimensão e a diferença entre quem é governado pelo Espírito Santo e quem não é. A santificação é um processo, mas também uma evidência clara de que a salvação é real. Processo porque a santificação, a gente já falou, tem posicional, progressiva e final, né? Ou a santificação de glorificação. Mas ela é uma evidência porque ela se apresenta no dia a dia. O santo é absolutamente diferente daquele que não é, porque suas obras são diferentes. Somos transformados de dentro para fora e moldados à imagem de Cristo por meio do Espírito Santo que nos guia em direção a uma vida que agrada a Deus. Jesus diz: insensato, lava primeiro o copo por dentro, para depois lavar por fora. Jesus está justamente aplicando essa ideia da regeneração. Primeiro as coisas acontecem dentro. Primeiro você entrega seu coração a Jesus. Ele vai, através do Espírito Santo, mudar esse coração. Depois vai mudar os seus atos. Não adianta você tentar mudar seus atos sem o Espírito Santo governar seu coração. Não adianta você mudar seus atos sem entregar o seu coração para Jesus. Tudo que você vai viver é legalismo e religiosidade. Quando alguém vive de modo santo, é sinal de que o Espírito Santo está operando de forma ativa e constante em seu coração. Quais mudanças práticas nossa vida tem revelado como resultado da presença do Espírito Santo? Mais uma vez, Gálatas 5. Fazer a comparação entre obras da carne e obras do Espírito e fruto do Espírito é a forma mais clara de você perceber se é o Espírito Santo quem está operando em sua vida. Nossa conclusão. A regeneração é o ponto de partida da vida cristã. É uma obra invisível e poderosa que o Espírito Santo realiza no coração do pecador, transformando-o em uma nova criatura. Como vimos, esse novo nascimento não é fruto do esforço humano, mas uma expressão da graça de Deus. O Espírito Santo não apenas inicia uma transformação, ele também passa a habitar no crente e conduz um processo contínuo de santificação. É maravilhoso, nós não fomos abandonados, irmãos. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é real, constante e prática. Ele nos convence, nos guia, fortalece e forma em nós o caráter de Cristo. A pergunta que fica é: estamos permitindo que o Espírito complete a obra que ele já começou em nós? E aí? Uma boa reflexão. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima. Lembrando que na plataforma ebdinfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui. Paz e bem a todos.